Vista desse ângulo, a cidade mostra o seu esplendor, mas esconde em suas entranhas toda uma rede social complexa e heterogênea. Nessa multiplicidade de papéis sociais estão aqueles que, destituídos de tudo, ocupam as praças e ruas fazendo delas suas moradas, vivendo de políticas públicas, de pessoas e instituições que buscam de alguma forma amenizar o problema. Era a manhã de um sábado do mês de janeiro de 2020. Nós caminhávamos pelo calçadão com um grupo de psicólogos, abordando pessoas e conversando com elas num trabalho preventivo à depressão. Nesse momento, apareceu um morador de ruas e o grupo de psicólogo que ia mais à frente acabou passando por ele como se não existisse, como se não estivesse ali. Eu e a Miriam, que vimos um pouco mais atrás, começamos a conversar com ele. Daí a pouco estavam os três sentados no chão e conversando. Eu notei que aquela pessoa era a que mais necessitava de ser ouvida, que mais precisava ser tocada e, no entanto, passou despercebida pelo grupo. Nesse momento, eu percebi o verdadeiro sentido da invisibilidade que existe em relação a essas pessoas. Pois se não forem invisíveis em relação àquele olhar de reprovação, elas são invisíveis em relação às suas dores, suas angústias, seus sentimentos, enfim. Nesse momento, surgiu a ideia de criar um documentário que pudesse trazer à lume um pouco da realidade dessas pessoas tão invisíveis diante da sociedade. Ao longo do documentário, muitas vezes aparece o termo tratamento, como se ser morador de rua fosse uma doença tratável. Na verdade, não é esse o sentido. O que ocorre é que, seja como causa ou como consequência, os vícios, seja do alcoolismo ou do uso de drogas ilícitas, norteiam, em geral, a vida dessas pessoas. E dessa forma, a reinserção social muitas vezes depende de um processo de tratamento em relação a esses vícios. Venha conosco conhecer um pouco mais da realidade dessas pessoas. Vivo aqui na praça, a praça é a minha casa e dos meus amigos, meus companheiros que por aqui convivem com a gente. Então, por que você fica na praça? Por que você gosta da praça, de morar na praça? Porque eu não gosto de ser, como se diz assim, comandado, receber ordens de família. Eu gosto de ter minha vida livre. Então, por isso que eu fico aqui. Quanto tempo faz que você está aqui na praça? Já tem muitos anos. Eu vou, fico uns dias para lá, depois começa muita lei em cima de mim, eu volto. Você volta para casa de vez em quando? Volto. De vez em quando eu volto para lá, fico lá uns dias, vejo meus netos, meus filhos, e volto para cá de novo. Quer dizer, uma pessoa casada, você tem que estar com a família. Eu fazia tudo errado. Largava a mulher e ia desandar. Minha mãe não quer falar comigo mais. Ah, porque eu vou ter bebê, né? Ela não gosta de bebida. Meu finado pai, eu não falei essa fita. Meu finado pai era pastor. Então eu acho que minha mãe queria que fosse para a igreja, mas eu não quero ir para a igreja. Minha história é essa daqui, rapaz. Eu sou um ex-presidiário. Saí aí, eu sou um profissional na pintura, estava fazendo umas obras aí para umas pessoas, mas as pessoas não pagam o que vale. Passei dificuldade, não tive como pagar aluguel, porque não estavam me pagando, e acabei nessa situação por causa disso daí. Eu nunca tive pai, né? E minha mãe sempre no começo trabalhou na roça, né, mano, para me criar. Até que ela arrumou
o marido filho da mãe, que era caminhoneiro, mas ele era bicicleteiro e judiava dela muito. Só que como nós não tinha casa, minha mãe falou que ia aguentar o que fosse para poder conquistar a casa dela, para poder ter o lugar dela, né, mano? E ela aguentou paulada, porrada, murro, braço quebrado, dentadura quebrada, sofrimento, traição. De até eu, criancinha, ver, mano. Ver. Sair com a minha mãe pra dar uma volta, pra ver onde que o marido dela tava. Não encostar na parede e ver, escutar ele ficando com a mulher. Que meu pai batia na minha mãe. Pastor que bate em mulher. Eu era moleque, eu lembro, eu não gostava de pegar as coisas. Talvez fui arrancado da parede, fui jogado na parede. Eu era moleque, eu lembro, não esqueci hoje disso. Minha mãe sofreu muito, mas ela conquistou a casa dela, a primeira casa dela, assim, entendeu? Graças a Deus. Minha mãe saiu dessa luta, separou dele, graças a Deus, entendeu? E aí, pra esse bairro que nós foi, entendeu? Tem a favela do lado. E eu era um moleque estudioso, mano, da hora. Me envolvi com as pessoas erradas, comecei a usar maconha, né? Comecei a trabalhar de servente de pedreiro lá. Eu perdi o emprego lá também, porque eu bebia demais. Porque o primeiro pagamento que ele me dava só era para beber. E de repente foi quando chegou essa desgraça do crack, né? Quanto anos você tinha? Eu tinha, na verdade, quando eu cheguei lá eu tinha 8 anos. Aí eu comecei a fumar cigarro, com 8 anos. Daí do cigarro dei umas paradas, aí fui pra cola. Eu cheirava cola de cana, cheirava tiro, cheirava benzina, cheirava vários tipos de coisa, né? Dali eu pulei pra maconha. Quando você tinha? Quando você foi pra maconha? Então quando eu fui pra maconha eu tava com 11 anos. Novinho ainda. É, com 12 anos eu fui pra bebida. Então, aí eu casei, sabe? E tive uma esposa, tive restaurante, tive marmitaria, tenho profissão. Fui morar em Santa Catarina, no Morro do Boi, fui caseiro da mulher lá, tomar conta do Morro do Boi inteiro. Tenho carteira de motorista, até perdi na rua, assim, entendeu? Perdi na rua. E nesses 15 anos, assim, com a minha esposa, que quando ela me conheceu, eu já era viciado. Ela já sabia, mas ela tentou dar uma chance, porque eu queria. Eu achava assim, que se eu arrumasse uma mulher e tal, eu ia sair dessa vida, mano. Que eu ia mudar, né, mano? Não adiantou, eu não consegui. Mas pra minha carne, pra minha abstinência, pra esse vício desgraçado, mano, é o que eu perco. Pô, vai trabalhar, você é vagabundo. Eu lembro quando eu nunca ouvi isso daí, mas eu já ouvi alguns companheiros aqui, eu ouvi. Não é isso daí, o cara é vagabundo. É a oportunidade que ninguém dá. Porque se todo mundo abrisse as portas, ô louco, tava todo mundo bem. Você bate numa firma e vai pedir um emprego, só dele ver minha tatuagem, ele já não me dá emprego. Ele vai lá, tira um currículo, vê lá, pô, ex-presidiário, tirou 20 e poucos anos de cadeia, ele acha que eu não mudei, ele acha que eu vou fazer alguma coisa. Eu vou na rodoviária ali, tem bastante gente ali na rodoviária que precisa de ouvir alguém tem que conversar com alguém. Porque muitas vezes a pessoa precisa dar uma conversa do assunto. A pessoa não tem ninguém para conversar. Não dá dinheiro, precisa não dar dinheiro. Me dá alguma coisa de comer, me dá alguma coisa pra vestir, me dá alguma coisa, traz uma sobra. Você está aqui todo dia, fala pra todo mundo, mano. Na sua casa você não tem alguma coisa que você não vai usar mais? Traz pra mim. Não precisa ser dinheiro, mano. Eu não quero isso pra mim. Eu não quero isso pra mim. Eu quero a vida melhor pra mim. Eu quero conversar com a minha mãe, quero conversar com meus filhos, com meus netos. Eu quero a vida melhor, só isso. Mas é que nem eu falei, mano. Eu tô aqui, disposto, que se alguém me ajudar, mano, me levar pra alguma casa de recuperação, eu falo. Mais uma vez, mano, eu vou lutar pra sair dessa vida. O poder público, através de sua rede de apoio, tenta amenizar os problemas das pessoas em situação de rua. O SAPRU é um serviço de acolhimento para a população em situação de rua, também conhecido como Casa de Passagem. O serviço é especializado em acolher pessoas em situação de vulnerabilidade social. O Centro POP é o centro de referência às pessoas de situação de rua. Ele tem como objetivo ajudar e oferecer um atendimento especializado para as pessoas que são obrigadas a sobreviverem nas ruas. O SAPRU e o Centro POP são locais destinados a acolherem as pessoas e oferecerem
além de dormitórios, alimentação, atendimento de saúde, acompanhamento com assistente social e outros serviços. Também vale destacar atendimento social pela própria assistente social e pelos Centros de Atenção Psicossocial, o CAPS. Esse é o Bom Prato. Para as pessoas que lidam com moradores de rua, a vinda do Bom Prato foi vista como uma solução para os problemas de alimentação das pessoas em situação de rua. Porém, o serviço tem sido utilizado de forma tímida pelos moradores de rua, servindo mais para comerciários e pessoas que optam pela facilidade. Além do poder público, existem instituições privadas que prestam serviços relevantes a pessoas em situação de rua. Nós somos voluntárias da Associação Assistencial Adolfo Bezerra de Menezes. Indo toda segunda-feira na rodoviária, na Praça da Rodoviária e depois lá na Praça da Bandeira, nós distribuímos uma sacolinha com frutas, com bolo, pedaços de bolo, lanche, bolacha e refrigerante. Faz uma oração, enquanto os moradores fazem uma fila, é ali que a gente vai descobrindo as necessidades. Então a gente sempre se oferece. Se alguém está querendo parar com a bebida ou com o vício, os que se dispõem a isso, nós agilizamos a internação. Eles estando internados, a gente os acompanha, às vezes até segura um pouco mais, até que eles estejam um pouco mais aptos para começar a trabalhar. E aí nós arrumamos emprego para eles lá no Bezerra. Nós temos 3 frentes de trabalho. Nós temos a frente de trabalho no Bezerra de Menezes, parte da construção civil. Nós temos um posto de gasolina que nos ajuda também, que é nosso parceiro, uma madeireira. Então, a gente encaixa, né, eles no trabalho. Quando eles começam a trabalhar, nós alugamos uma casa, tudo coisa simples, mas com dignidade. Uma das que compreende a nossa ajuda a esse pessoal em situação de rua, né, é arrecadar dinheiro, né? Isso cabe a mim e a mais um grupo de voluntárias. Nós fazemos bazar de roupas e calçados dentro do Hospital Adolfo Bezerra de Menezes, com os funcionários do hospital. Nós, graças a Deus, temos muitas doações. E a Grazi, ela é a que seleciona, vai fazer as visitas, descobre as necessidades. O ano passado, nós encerramos o ano passado com mais de 86 visitas feitas a casas ou a lugares onde eles estão. Quando a gente fala assim, fazer visita, às vezes é para o morador de rua mesmo, né? Debaixo de uma ponte, que eles têm um lugarzinho que eles ficam. Então elas vão, elas fazem visita, ver do que eles estão precisando, se eles querem trabalho ou não. Num determinado momento, nós observamos um aumento grande das filas e passamos a verificar que ali estavam pessoas que eles não eram moradores de rua, mas estavam em situação ruim alimentar, precisavam de um alimento, ou uma conta de água, uma conta de luz. O grupo abriu um braço juntamente comigo e outras, Carmen, Marilda, e passamos a anotar o endereço dessas pessoas, visitar pessoalmente, para que exatamente isso, eles não voltassem, não saíssem de onde eles estavam, que seria só uma questão de pagar um aluguel, uma água, uma luz, e caíssem novamente na situação de rua. E passamos a fazer esse trabalho e mobiliamos as casas com móveis de doação, com os enxovais que são montados pelo pessoal lá do próprio hospital e as demais doações recebidas. Continuando com o nosso trabalho, vem também uma oportunidade dessas pessoas terem um lar para morar. E com isso, com as nossas arrecadações de móveis, utensílios de cozinha, cama, mesa e banho, nós montamos os enxovais para que eles possam ter a oportunidade de, tendo um lar, e eles vão assim adquirindo uma autoestima melhor. O objetivo do nosso grupo é devolver a dignidade. E olha, é um trabalho assim encantador. Encantador, e a gente observa o quanto que é importante a gente poder alterar, né, a vida dessas pessoas.
Varal Solidário foi criado em 2020, no início da pandemia, para distribuir roupas e calçados para as famílias de baixa renda e moradores de rua, sem causar aglomerações. O projeto inicial era para durar durante 3 meses, mas a experiência foi tão positiva que já está no seu 5º ano de funcionamento. Com reposição de roupas até 3 vezes por dia, o varal é diariamente frequentado por famílias de baixa renda e moradores de rua, e atualmente são distribuídas mais de 3.000 peças por mês. Além dessas atividades, muitas entidades se alternam na preparação e distribuição de marmitas, visando cobrir todos os dias da semana e diferentes locais. O mais crítico é o horário do almoço, já que as marmitas, em sua quase totalidade, são distribuídas no período noturno. Expressivo número de moradores de rua tomam café da manhã no centro POP. Vale ressaltar também o banho e corte de cabelo que são proporcionados pela comunidade da paróquia São Judas Tadeu. Graças a Deus, mais um dia. Obrigado. Seja mais eterno. O fluxo de moradores que buscam pelo tratamento é grande, porém não é uma tarefa fácil. Nesse meio termo, perdi 2 casamentos, tenho um filho de 6 anos com uma esposa, com uma mulher, né? E uma menininha de 2 anos com outra. Aí eu vi que não estava dando mais, que o futuro já era rua. Aí resolvi procurar uma ajuda junto com familiares, né? Conversando com familiares e estou aqui, estou me sentindo bem. E acredito que vou sair recuperado daqui. Vim parar nesse lugar aqui devido ao uso de álcool, de drogas, de tudo que o mundo oferece lá de ruim para nós lá fora. Vim buscar uma melhora para minha vida, porque o inimigo já estava tragando tudo que eu tinha. Então eu resolvi por conta própria procurar uma melhora, porque não dava mais. Não estava ganhando nada, só perdendo, só andando para trás, se afastando da família, dos amigos. Então é uma vida que eu não desejo para ninguém. Com a terceira esposa eu acabei cometendo uma fatalidade muito grande, uma covardia muito grande, e fui incluso por 13 anos, né? Esses 13 anos foi onde eu acabei ficando limpo da droga, mas eu não tinha ciência que era um adicto, não tinha ciência. No meio desse deserto é que eu conheci uma pessoa que também foi adicto, e começou a falar dos 12 passos para mim. Aí me coloquei como adicto devido ao que ele falava. Então a minha personalidade, o meu caráter era igual. Parece que ele estava falando de mim quando ele estava falando de um adicto. Quanto à droga, quanto ao álcool, não há um benefício que isso possa te trazer. Quer dizer, uma pessoa conseguiu aquilo porque ela bebe, conseguiu aquilo porque ela usa uma droga. Só perde. Perde dinheiro, perde o caráter, torna-se uma pessoa assim, fora da sociedade. Meu pai era alcoólatra, aí eu acompanhava ele nas bebidas.
E aí eu fui crescendo, quando cheguei em uma certa época, nos meus 29 anos, aí eu tive que procurar ajuda, eu não estava aguentando mais sozinho, me segurar. Ele não tem ciência dos atos que ele comete. Tudo que ele comete achando que está certo, que está bem, que está legal. Ele acha que o mundo tem que girar em torno dele. Eu moro sozinho, porque a minha companheira, quando eu bebi, ela não aguentou, ela foi embora. Aí eu moro só, eu sozinho, eu e Deus. O que os outros falam não interessa. Nesse momento você tem que pensar em você. Você tem que perdoar você. Você tem que trabalhar dentro de você. Eu não posso beber. Por quê? Porque me transforma em outra pessoa. Faça com que pessoas sofram ao meu redor, minha família, principalmente meus filhos. Esse caminho só tem destruição, não é vida para ninguém. Se você passa dias fora de casa, isso não é vida. Eu comecei a usar o crack há 8 anos atrás. Eu tinha moto, eu tinha celulares novos, consegui enfiar tudo na biqueira, perdi tudo. Porque se não fosse meus pais mesmo que me abraçaram e me acolheram, que me abraçaram até o final e me acolheram, o futuro seria rua. Morei na minha casa, tinha minha casinha, tudo sim, mas fui morar na rua, devido ao vício. Mas sempre do mesmo jeito eu ficava na rua, pedindo esmola, pedindo algum dinheiro para fumar pele. Eu já estava, bem dizer, no fundo do poço, já estava cometendo pequenos furtos para sustentar o vício, o salário que eu ganhava no meu emprego não estava dando, você ganha um dinheiro, no outro dia você não tem mais nada, você não vive, você não dá valor para sua, não quer nem saber da sua família, você só vive focado atrás dessa porcaria. Perdi a minha mãe há 1 ano, que não conseguiu ver eu sair dessa vida, por isso me arrependo tanto. Então eu te aviso, você está aí fora. Essa vida aí não é vida para ninguém não, que tá usando essa porcaria aí, que é o entorpecente, o álcool também, porque eu lutei muito para mostrar para minha mãe que eu ia parar, mas não conseguia sozinho. Então eu vim procurar essa casa aqui. Mas a pessoa que é drogado, que é viciado em uma substância, ele rouba, ele manipula, no começo, pessoas da família para conseguir dinheiro. Tá? E por final, ele vai para a rua e vai pedir. Você vai encontrar no sinal, você vai encontrar na frente do mercado, às vezes usando, como eu estava vendo hoje, usando crianças para pedir dinheiro. Então ele conseguiu aquele tanto de dinheiro, ele vai usar droga. Ele não está pensando se a família dele está lá passando fome, ele não está nem aí. Eu perdi muita coisa. Antes de eu usar esse tipo de entorpecente, que é o crack, foi o que mais pesou na minha vida, pesa até hoje, graças a Deus, estou me livrando, mas pesa porque fica na consciência o mal que eu fiz para minha mãe, que agora está no céu há 1 ano, e para minha esposa está se recuperando agora também, porque ela estava doente junto comigo, porque a família fica doente, então penso na família. Eu tinha meu emprego, perdi vários por causa de droga. Agora eu tenho um patrão que me acolheu há 8 anos, não desistiu de mim, me trouxe essa casa aqui com o próprio carro dele e está me apoiando, e a minha esposa também, e minha família apoiando. Então eu vou falar para você ama sua família, cara, não entra nessa vida não. O crack é o último, é o fundo do fundo. E eu, por conta própria, estou procurando a minha melhora, quero me recuperar, me tratar, porque isso não é um vício, isso é uma doença. Então você, enquanto é tempo, não se entre nessa doença. Se você que faz uso de alguma substância, que você não tenha mais o controle, não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque não seja mais um escravo, não passe por coisas que levam, né, à dependência, e você acaba perdendo família, amigo, enfim, emprego. Você acaba quando você não perde a vida, você está no lucro.
Eu quero mesmo é se tratar mesmo de vez e sair dessa vida. Essa vida não é pra ninguém, não é pra ninguém que tá na rua aí querendo fumar essas coisas, querendo ficar na rua, querendo fumar, pedindo dinheiro. Mas isso não é pra ninguém, não é pra ninguém mesmo. Essa aqui é a segunda casa de internação que eu procurei. E tô aí, até agora estou firme. Então vim para essa clínica, que me sinto bem aqui. Estou afastado do álcool. Em certo ponto minha família está segura, sabendo que eu estou aqui. Eu estava lá pensando, onde será que o pai está, o que está fazendo, o que está bebendo. Mas graças a Deus, hoje eu estou aqui e se Deus quiser, quero sair daqui limpo e desejo a todos que também que venham atrás, corra atrás, que é o melhor objetivo que a gente tem na vida, é correr atrás. Enquanto tem vida, corra atrás. Enquanto a vida há esperança, então, corra atrás. Apesar das estatísticas não serem favoráveis, existem pessoas que conseguiram vencer e hoje estão reinseridas no mercado de trabalho e na sociedade. Eu usava cocaína, eu cheirava muita cocaína. A cocaína depois começou a, não fazer mais aquele efeito daquilo que eu buscava. Foi quando chegou na favela naval em Diadema, em 1992, o crack. Eu conheci ele e foi ali que já começou aquele... Desandou. Aí eu desandei. Mas teve umas fases da minha vida que eu tive aquela abstinência de não querer mais a droga, querer estabilizar a vida, me levantar e quando você tá bem, quando você acha que você tá bem, que você tá legal, que você começa a tomar. A bebida é uma porta para o uso do crack. E ninguém utiliza de uma substância, seja ela qual for, né? Desde o álcool ao cigarro, né, e a outras drogas mais pesadas, ninguém utiliza senão pela necessidade de que algo químico, bioquimicamente, gere nessa pessoa algum tipo de sensação. É difícil, mas se ele quiser, ele sai, irmão. É que nem a gente tá conversando aqui mesmo, às vezes não quer ir para casa, o pai da mãe, porque o pai e a mãe vai colocar regra, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí vem a abstinência da droga. Abstinência existe? Existe. Pesado pra caramba, né? Mas o usuário, ele sabe, né? Tem que controlar. Mas se vir abstinência, ele beber, é fatal. Atrás de um dependente químico tem um ser humano, né? Um ser humano cheio de dores, problemas, traumas, dificuldade de lidar com o sentimento, né? E tanto o álcool quanto a substância, né? Ele tem o poder de aliviar tudo isso, né? Ele tem o poder de causar uma sensação de prazer e satisfação mesmo em meio à dor. A fração dela, a partir do momento que você fumou, são 5 segundos, ela transforma seu cérebro. Ela tudo. Como é que se fala? Elisa. Gente, é um estado que você fica ali e a hora que passa aquilo ali, cai uma depressão, aí fica aquele negócio de você fazer o quê? Querer mais, e mais, e mais, e mais. Aquele estado que você só fica bem quando você usa, né? Só fica bem quando você usa. Aí passa-se dias, noites, até o dependente chegar no estágio que ele não aguenta mais. Ele dá um trago na droga, ele dá uma queimada na pedra, já não faz mais efeito. Por quê? O organismo já não recebe mais aquilo. Então é por isso que muitas vezes ele troca tudo que ele tem pelo uso da substância. Porque sem ela ele tem que lidar com ele mesmo, ele tem que lidar com as suas dores, com a sua dificuldade mental, com os seus pensamentos acelerados, que vão viajando de uma maneira destrutiva ao qual ele não consegue controlar, né? E é por isso que ele quer usar e não consegue parar. Porque enquanto ele está usando, tudo isso desaparece.
Ele pode estar jogado no canto de uma praça, mas se ele estiver usando a substância, ele não sente, ele não está vendo o cenário, ele não está vendo o que ele está sofrendo, ele não está vendo o que ele está fazendo outras pessoas sofrer. Mas quando ele para de usar, ele entra em total desespero, porque os sentimentos, né, vêm de uma maneira, né, muito maior, porque vem junto com as consequências do uso, né? Então vem de uma maneira muito devastadora, e aí ele não consegue lidar com tudo isso, né? E aí acaba cometendo delitos para conseguir a substância. Fui para cadeia, tirei muitos anos de cadeia, saí, agora em 2019, agora saí, entendeu? Fui morador de rua, aqui em Presidente Prudente, morava ali na Nossa Senhora Aparecida ali, conheci uma mulher ali, entendeu? Foi onde eu vivi com ela quase 5 anos. E enquanto não tiver esse olhar, né, mais humano, digamos assim, mais humano, né, as coisas vai ser muito difícil, né, de acontecer na vida dessas pessoas, porque sozinho não consegue, né? Sozinho não consegue, sozinho eu não consegui, né? Se hoje eu tô limpo, né, trabalho com isso, é porque a minha mãe não desistiu de mim, né? Dentre todos a minha família, a minha mãe foi a única que não desistiu, né? Muitos falaram, deixa ele, abandona ele, né? Não merece o seu amor não, não merece o seu dinheiro, né? Não merece o seu desgaste, né? Mas a minha mãe nunca desistiu, né? Foram internações, foram problemas dentro de casa, né? Cometi furtos, né, dentro de casa, né? Não cometi crimes porque eu não tinha coragem. Mas se eu fosse corajoso, eu ia acabar cometendo, né? Mas fiz outras coisas, né? Tão problemáticas quanto. Mesmo eu tendo profissão, eu fui vender água na rua. Vendi água ali no farol ali do Prudent Shopping. E dali eu tirava meu sustento. Tirava meu sustento dali. Porque por muitas e muitas vezes, não era só pela água, mas era pela caridade das pessoas que via, sabe? Eu trabalhando ali, debaixo de sol quente, tudo, me ajudava. E eu venci. Dali eu saí dali, fui trabalhar no açougue. Aí veio a pandemia em 2019, eu por ser funcionário novo, fui mandado embora. Eu sempre culpei o uso da substância devido à minha história, né? Mas eu também não olhava que a minha mãe também tinha uma história, né? Que a minha mãe, o jeito dela ser, né? Algumas coisas que eu dizia que faltava nela, né? Eu também não conseguia olhar e entender assim que ela não teve aquilo, então ela não pode dar o que ela não teve. Então, assim, são coisas que dentro desse tratamento eu fui aprendendo a ter um novo olhar sobre mim, sobre a minha vida, né? Sobre a minha própria mente, né? Entender quando eu estou com aquela vontade louca de fazer uma coisa que é me destruir, né? Eu não entendia isso, eu só entendia que eu tinha que fazer. Sabe, fui morar no albergue, fui roubado lá, entendeu? Tive que sair de lá porque eu arrumei uma confusão lá devido que me roubaram, fui correr atrás dos meus direitos, acharam ruim, chamaram a polícia, me tiraram de lá. Tive que ir pra rua. Pra rua eu fiquei 3 dias, mas também não deixei vencer pela droga e pelo álcool não. O que eu fiz? Peguei meu dinheiro, aluguei uma pensão, fui morar lá, arrumei um serviço, graças a Deus hoje eu trabalho, entendeu? Estou trabalhando, vou entrar em contato novamente com a minha família. Então dentro da clínica ele não tem a substância, então ele é obrigado a lutar contra esse momento, né? Aí ele tem a ajuda, né, do psiquiatra, da medicação, que vai auxiliar. Né, que vai auxiliar ele a lidar com isso, né, reuniões, ensinamento, ele começa a aprender, porque muitas vezes ele nem sabe por que ele está tremendo, a única coisa que ele sabe é que se tomar um gole vai passar, né, mas ele não está entendendo isso de uma maneira, tipo, isso vai me fazer mal, né, eu tenho que aguentar esse momento, ele não entende isso, ele só entende que ele tem que usar. Então, numa clínica, através, né, dos ensinamentos em terapia, o psicólogo, a ajuda da medicação, reuniões, a rotina que é criada, né, o horário para isso, o horário para acordar, o horário para comer, o horário para estudar, o horário para o lazer, né, ele vai conseguindo a lidar com essas situações, porque ele consegue, né, aprender a ocupar a mente dele, né? Coisa que, estando fora, também muitas vezes é muito tempo vazio, é muito espaço vago, né? Onde ele tem que lidar com a maior dificuldade dele, que é ele mesmo.
Enquanto houver pessoas com olhar de empatia, haverá esperança. Com tudo isso, eu gostaria de dizer a todos que se sensibilizem por essas pessoas que são os invisíveis. Porque quando a gente começa a trabalhar de perto com a dor de cada um deles, atrás de cada um deles tem uma história de abandono, uma história de desesperança, uma história de desilusão. E às vezes é um sorriso, um estender a mão, que vai fazer toda a diferença na vida deste ser que é nosso irmão.